Olá, estamos dando início hoje a um novo estudo no livro de Provérbios, Proverbiando a Vida. O livro de Provérbios é um livro assim que o crente, aquele que quer viver uma vida assim tranquila, pode dizer assim, em paz, ele deve ler com muito cuidado e atenção. Por quê? Porque são ensinos práticos para o nosso viver diário. São conselhos, podemos dizer assim, que é a experiência humana, e é claro, inspirado por Deus. O Salomão, que foi o principal escritor desse livro, haja visto aqui no livro constam cerca de 800 provérbios de sua lavra, né? Ele compôs mais, né? O Primeiro Reis, né? Capítulo 4, versículo 32, diz que ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Mas no livro de Provérbios nós temos aproximadamente 800, porque nós temos outros sábios que escreveram também. Então, como predomina, que são mais ou menos 900 provérbios do livro, né, predominando os seus, daí esse provérbio de Salomão, né, porque foi ele que compôs mais. Então, mas nós devemos entender, né, que esse livro, né, ele um modo de você viver uma vida, podemos dizer assim, santa no meio de uma geração perversa, má, ímpia. Né? Já vista como nós percebemos como vive a sociedade ao nosso redor. Né? Então, como é um livro inspirado, nós devemos entender, né, que esse livro foi conduzido assim pelo próprio Deus, né, inspirando homens que foram viver uma vida exemplar, e essa vida exemplar foi servindo de modelos para outros, e assim foi passando. E Salomão, que era um grande observador, né, ele conseguiu compor, claro, devido também às suas experiências de se relacionando com outros povos, com outros sábios, também compor essa grande variedade de máximas para o nosso viver. Então, se você pretende viver uma vida diferente, uma vida calma, uma vida centrada, né, nos propósitos de Deus, esse livro caiu em suas mãos. Né? Leia com muito carinho, né, porque ele, em outras palavras, a sabedoria é o quê? O livro de Provérbios é a sabedoria, né? Que nada mais é o que? Uma capacitação ou uma capacidade de viver a vida com habilidade. Né? Uma vida, assim, digamos assim, com propósitos, uma vida que as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, essa pessoa é tão diferente. Né? A sabedoria não é o Espírito Santo, não. Não. É algo que cada um de nós podemos vivê-la, né? A sabedoria. Né? Então veja bem, nós podemos vivermos uma vida simples, né? Vivendo diariamente, sendo exortados por essa sabedoria. Vê como são as coisas. Não é o Espírito Santo, é a sabedoria. Porque veja bem, nós, seres humanos, somos seres inteligentes. Né? Nós temos N capacitações. O Senhor nos deu um intelecto. Claro, sempre para trabalhar para o bem, mas o homem, devido à malignidade do seu coração, o pecado do seu coração, muitos têm vivido praticando obras contrárias ao projeto original de Deus. Né? Mas aqueles que pensam o contrário, aqueles que usam a sua mente para o bem, vão assimilar perfeitamente esse modo de viver. E nós temos no livro aqui, digamos assim, uma receita tremenda para você viver uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida, né, que chamará a atenção de outros, né, devido aos N atributos que aqui faz menção. Né? Então veja bem, esse livro trata de sabedoria e estutícia, ou seja, sabedoria e o oposto da sabedoria, a estutícia. O orgulho e a humildade, a justiça e a vingança, indolência e trabalho, pobreza e riqueza, amigos e vizinhos, amor e lascívia, ira e contenda, patrões e empregados, e vida e morte. Essas máximas não são teorias, mas são práticas. Você praticando-as,
você com certeza vai viver melhor. E veja bem, e essa prática de viver de provérbios é uma decisão pessoal de cada um de nós. E essas decisões implicarão na sua eternidade, sabia disso? Porque você vivendo de conforme o padrão moral ensinado em provérbios, você está vivendo aquilo que Deus gostaria que você vivesse. Então você já está, em outras palavras, agradando a Deus. Está compreendendo? Está já vivendo com um padrão que Deus se agradará. Né? Então veja bem, o livro de Provérbios tem o quê? É o comunicar discernimento e prudência moral. Né? Como nós devemos desenvolver com clareza a percepção mental através da sabedoria e a instrução. Então, por isso nós temos que lê-lo com carinho, com cuidado e tomar para nós, né, aqueles pontos e os contrapontos. Né? Porque sempre, normalmente, um diz uma coisa e depois diz a outra, é melhor fazer isso do que aquilo. Então, tudo isso é a nossa prática. Então, você é livre para você escolher. Né? Que partido você toma, em que situação você irá continuar, né? Então as habilidades que nós adquirimos através da sabedoria, né, elas se aperfeiçoam com a disciplina, né? Porque você tem que praticar. Né? Logo, Provérbios trata o quê? Da mais fundamental das habilidades. Qual é? A integridade prática diante de Deus em todas as áreas de nossas vidas, ou de sua vida. Né? Então, logo, implica conhecimento, experiência e disposição em deixar Deus ser o primeiro, conforme o próprio livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, parte A. Né? Isso requer reverência e admiração pela justa majestade e poder de Deus, confiando em Deus em humilde dependência. Você fazendo assim, você viverá feliz aqui na terra, né? Viverá feliz. O capítulo 1, né, começa dizendo o quê? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Pronto, nós já dissemos. Salomão foi quem compôs a grande maioria, correto? Então ele vai dizer o quê? O propósito o quê? Principalmente os 9 primeiros, vai chamar a atenção o quê? Mais para o jovem. Sempre assim, meu filho, meu filho, meu filho. Né? Então um propósito do livro de sabedoria. É o único livro, sim, você que apresenta o seu propósito, o porquê do seu livro. Vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 1, versículo 2 ao 6, diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Esse simples não é aquela pessoa assim que seja humilde, sem condições financeiras, não é aquela pessoa que tem um coração, né? Um coração assim, humilde, né? Que quer viver de uma forma que venha agradar a Deus. Né? É isso que ele está querendo dizer. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Agora fecha com o versículo 7. Né? O temor do Senhor é o princípio do saber. Aquilo que eu já falei lá no início. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o livro de Provérbios, todo ele é pautado assim. Você vai escolher o caminho que você quer seguir. Certo? No livro de Provérbios. Você é que vai escolher. E no final, se você for um bom leitor e um bom observador e um bom praticante, né, de querer viver uma vida realmente diferente, você vai, nossa, como eu cresci na compreensão desse livro. Porque é um livro da nossa vida prática, do dia a dia. Para não andarmos, digamos assim, sobressaltados, ou recebendo, digamos assim, um peso muito grande das nossas decisões erradas. Porque ele trabalha todas as áreas da nossa vida, o livro de Provérbios. Todas as áreas. Né? Todas. Sem exceção. Então, uma boa leitura para todos vocês, ou para nós, né, que eu também estaria lendo esse livro mais uma vez. Então, que tenhamos discernimento e sabedoria. Peçamos a Deus, porque a todos dá, quando nós pedimos dele sabedoria, certo? Porque nós precisamos exercitar essa vida prática, agradável, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Que Deus te abençoe na leitura desse livro, Proverbiando a Vida.